E aí, pessoal, né, a gente está aqui então ao vivo. Hoje o nosso tema é Hannah Arendt. Hannah Arendt. A Hannah Arendt. Olha quem chegou! A linda Aline Pfeil! Salve, salve, dona Aline Pfeil! Uma das mulheres mais belas de todo o Brasil e, sem dúvida, a mais bela mulher de todo o sul do Brasil. Chegando também meu irmão Marcelo. Ana, bem-vinda, Ana. João, querido, bem-vindos. Fala, galera, beleza? Como é que vocês estão? Ah, só falei verdade, Aline. Você é um espetáculo. Olha quem chegou aqui, Alair, querida Mayra, bem-vinda. Bem-vindo, Derek! Pô, cara, quanto tempo, que saudade de você, meu menino! Tô chamando aqui pro papo, bem-vindo, Ricardo Alexandre Ramos, o Frei Beto da maçonaria brasileira, diretamente de Portugal, Ana Martins, um beijo que percorrerá o Atlântico até você, querida. Muita gente chegando. Ricardo, bem-vindo, meu irmão, bem-vindo. Vou colocar aqui para nós, né, Ricardo? A gente tem que abrir o programa com música sempre, E a gente vai começar esse programa aqui, é um programa de filosofia e rock, certo, Ricardo? Opa, sempre. Tá me ouvindo aí? Ouvindo em claro e bom tom, meu irmão. Show. Vamos começar aqui, ó. Abrindo o programa agora. Steppenwolf. Olha lá. Tá dando pra ouvir o som aí, Ricardo? Tá ótimo. E nós somos o Filosofia no Boteco, comigo, Edinaldo Torres Felício. E claro, você pode chamar de Ed o Poeta, e ele, o mestre dos magros, ele, Ricardo Alexandre Ramos, o pai do Matheus, o pai da Sofia, o pai do Thales. Sérgio, aqui pra você, Born to be Wild, Sérgio Ivamoto. Com você, Ricardo. É isso aí, pessoal. Uma boa noite, né? Finalzinho de tarde aí, de noite, para todos nós. E hoje teremos o enorme prazer em falar dessa mulher que foi um diferencial na história da filosofia moderna, principalmente, moderna para contemporânea. E eu tenho certeza que ela vai nos apresentar diretrizes para que a gente possa avaliar o mundo, este universo que nós estamos inseridos, mas de uma totalmente, e com uma lente totalmente diferente, talvez, daquilo que nós temos colocados até os dias atuais, né? Então, vai ser muito bom. A gente tem assim uma paixão muito especial pela Hannah Arendt, pela vida dela, pela história dessa mulher, por quem ela se tornou, pela coragem que essa mulher teve de ser o que foi. Então, com certeza vai ser um bate-papo assim fantástico. E eu penso, conhecendo bem o meu amigo aqui, meu sócio, o professor Ed, 50 minutos será muito pouco para a gente falar dessa mulher. Olha a Ana aí! E é isso aí. Muita gente legal aqui com a gente, Ricardo. Graças a Deus a gente já abre a nossa live com bastante gente. Mayra, querida, que eu amo de paixão. Muita gente bacana aqui chegando. Ricardo, inclusive é bacana a gente explicar que nós escolhemos Hannah Arendt. Hannah Arendt, você vai falar um pouquinho sobre ela pra gente, né? Essa alemã de origem judia, essa alemã que foi perseguida pelo regime nazista, essa alemã que escreve livros importantíssimos como
as origens do totalitarismo, as origens do totalitarismo, escreve um livro espetacular chamado Eichmann em Jerusalém, A Banalização do Mal. E nós escolhemos esse tema muito por causa do aniversário triste de morte da Marielle, né? Então faz 3 anos que mataram Marielle e a pergunta ainda persiste, quem matou Marielle? Não podemos de forma alguma aqui tomar partido. Você pode gostar ou não de Marielle, você pode gostar ou não das políticas de Marielle, mas não podemos esquecer que essa moça foi assassinada no centro do Rio de Janeiro. Como que isso acontece em 2018? Como que isso acontece? Aliás, 2019. Como que isso acontece? Né? Como que as pessoas matam as outras de forma tão tranquila? E isso entra para o nosso dia a dia. Também nos fez escolher esse tema. A gente vê que estamos caminhando para 300 mil mortos na pandemia, e ainda assim pessoas saem e vão para festa, vão para bingo, como aquele jogador que foi pego no bingo. No bingo não, né? No cassino. Cassino. Então o que está acontecendo? O que é o mal? Para a gente falar um pouquinho sobre o mal, eu gostaria que o Ricardo, nosso grande irmão Ricardo, falasse um pouquinho, Ricardo, sobre quem é a Hannah Arendt. Maravilha. A Hannah Arendt, ela já tem assim algo que me desperta o interesse, me salta aos olhos, porque ela nasce no mesmo dia da minha esposa Michele. Aliás, um beijo para a Michele. Ela nasce em 14 de outubro, um pouquinho mais... a Michele nasce um pouquinho depois, né? A Michele é de 1900... Eu fiquei pensando, eu falei, nossa, a Michele é novinha, cara. Michele é de 88, mas é 14 de outubro, né? E é a mesma data que a Hannah Arendt nasce, 14 de outubro de 1906. Ela nasce em Hannover, na Alemanha, e ela é filha de uma família judaica que não é tão praticante assim. Não são fervorosos, né? Não tem aquele vínculo com o judaísmo, mas tem essa base judaica. E ela, na sua juventude, inclusive, ela tem um interesse maior até pela religião do que os próprios pais, e ela vai entender um pouco o que é o judaísmo. Os pais são bem influentes lá em Hannover, na Alemanha. Inclusive, o pai dela tem um vínculo com o Partido Social Democrata Alemão, e ele educa a filha muito com bases políticas, né? Então ela tem esse interesse muito cedo pela política, e ela também se envolve nessas discussões na Alemanha da época. Aí eu tenho que aqui, Ed, sem falsa modéstia, mas chamar e puxar a sardinha, porque além de política e filosofia, que ela estudou muito bem, ela também estudou teologia. Então ela tem no currículo o curso de teologia, e aí a gente vai percebendo, né, o quanto a teologia ela é importante, ela importa para que nós possamos construir um linguajar e até um pensamento mais crítico desse universo que nós fazemos parte. Então ela se mostra bem cedo inteligente e politicamente ativa. Na adolescência, ela já começa, olha a história dela, Ed, ela já começa um boicote na escola, que ela faz parte, porque um professor insultou ela. Então isso fica aqui já um grande destaque para as mulheres, né? Uma menina dessa época, na Alemanha da época, ela ser insultada no colégio, e ela bate de frente, ela devolve um insulto a esse professor, e é claro que aí ela acaba sendo expulsa da instituição, e ela se prepara sozinha para ingressar na universidade. Então ela tem praticamente uma autodidata, e em 1924, muito cedo, né, com 18 anos, ela é aprovada para o ingresso na Universidade de Berlim. Ali na Universidade de Berlim, ela estuda grego e também se aprofunda no latim e na teologia, né? Dali, ela se transfere para a Universidade de Marburg, e onde ela conheceu
nada mais, nada menos do que Heidegger. Grande Heidegger. O Martin Heidegger, Ser e Tempo. E o Heidegger orienta ela nos estudos primários da teologia e da filosofia. E Heidegger lecionou para Arendt, né? Eles criam assim um vínculo tão forte e tão bonito, ela tem assim uma reverência. Eles se apaixonam, né, Ricardo? Eles se apaixonam, eles têm um caso. Eles têm um caso. Eles chegam a casar, Ed. Ela casa, inclusive, com Heidegger, mas olha o que pega. Ela ama, tem uma referência enorme pelo Heidegger, mas ela não aceitou o apoio do Heidegger ao Partido Nacional Socialista. Ela não aceita isso. Mas o Partido Nacional Socialista era comunista, Ricardo? Então, eles colocam até... chega-se a dizer que é um partido comunista, mas é um partido nazista. Não é, mas é um partido nazista, né? É um partido nazista. Quando chama de nacional socialista, é para atrair os trabalhadores. Na verdade, ali uma mentira deslavada, né? E é muito sério isso. Por isso que a gente precisa pontuar, porque às vezes as pessoas vão ler e vai colocar lá o Partido Nacional Socialista e pode confundir, porque às vezes você vê estudos e escritos colocando isso, né? Então, para não enganar-se com essa falsa posição, porque na verdade esse partido é dos trabalhadores alemães, mas é os trabalhadores que estão totalmente vinculados ao partido nazista e consequentemente ao antissemitismo. E aí ela critica as posturas de Heidegger e aí vem com certeza o fim do relacionamento, o que ela mantém ainda, isso ela deixa bem claro para ele, que a admiração intelectual é profunda e é real pelo Heidegger, né? E claro que ele acabou ajudando ela ainda, mesmo separado nos seus estudos, e aí ele coloca ela... Mas é muito interessante também, né? Porque quando eles terminam, ela arranja um outro orientador, que também não é qualquer um, né, Ricardo? Não, quem que vai orientar ela é simplesmente Mark Jasper. Karl Jaspers. Karl Jasper, isso. Karl Jasper, lá na Universidade de Heidelberg. Né? Então ela vai para Heidelberg, inclusive por indicação, e quem que ela vai estudar lá em Heidelberg? Lembra que nós temos uma aula falando sobre Agostinho? Nós temos aula, Ricardo? Nós temos, inclusive nós temos um curso de filosofia. É mesmo, nós temos um curso de filosofia? E cara, como é que o cara faz para estudar esse curso de filosofia, Ricardo? Porque a filosofia ela é libertadora, né? Como é que ela faz para estudar o curso de filosofia, Ricardo? Eu coloquei aí, inclusive, no chat agora, o nosso site, que é o www.triplicesaber.com.br, e é só você acessar o nosso site, que lá tem todas as informações, e também tem o nosso direct aqui, né? Qualquer dúvida, qualquer questionamento a respeito do nosso curso. O primeiro módulo do curso, né? Para quem... Nós temos muitos alunos aqui, inclusive. O primeiro módulo, nós falamos da passagem do pensamento mítico, quando o mundo está sendo explicado através dos conceitos míticos, até, né, o conceito da filosofia medieval ali, né, explicando agora como que a igreja, a filosofia é apossada, né, pelos conceitos. E é muito caro esse curso, porque assim, os relatos que as pessoas me dão é que esse curso mudou a vida delas, que é um curso muito interessante, que é um curso assim, que acaba sendo um divisor de águas, né, porque os professores costumam dizer conhece a ti mesmo e tal, aquela história do Sócrates, deve ser muito caro, né, afinal de contas são 2 mestres em filosofia, os caras são metidos à besta, deve ser caro pra caramba, né, Ricardo? É caríssimo, é uma bagatela de R$200, né? Então você pode... Barbaridade, tchê! R$200? Tudo isso, mano? Já falaram pra gente, né? E isso é legal, né? A gente recebeu uma massagem assim no ego, que o valor agregado, né, que se tem nesse curso aí, R$200 é para estar junto apenas, né?
E aí você pensar, né, Ricardo, é R$ 200 lá no www.triplecesaber.com.br e você vinha dizendo ali, eu te amo, Aline, te amo. A gente vai ter ali realmente a Hannah Arendt fazendo um trabalho muito interessante, que é um trabalho sobre o amor em Santo Agostinho. Mas Perfeito. esse trabalho ele foi recusado na faculdade, né, Ricardo? Então, o que acontece? Ela tem, né, inclusive é uma tese de doutorado dela, lá na Universidade de Heidelberg, e, e o que acontece? O Heidegger indica ela para o Jaspers, para que ele pudesse indicar, e ela vai estudar Santo Agostinho, e talvez seja daí, né, de que ela tirou o conceito do mal, que ela vai trabalhar bastante, né, a banalidade do mal, porque o Santo Agostinho tem um conceito muito forte sobre o mal, sobre as origens do mal. Então, possivelmente ela tem. Essa questão da negativa, eu até contei numa das nossas aulas, né, eu tive uma aluna que estudou comigo, uma amiga, na verdade, uma aluna não, né, eu fui aluno junto com ela no Mackenzie na teologia, e ela queria fazer um trabalho de exegese. 2000. Então, isso a gente, infelizmente, né, as universidades que propõem, né, sempre a autonomia da razão, a busca da verdade, um trabalho científico, é muito dentro daquilo que eles querem que vocês pesquisam, né? Olha, é Isso é muito crítico. sério isso que a gente está falando, Ricardo, porque eu gostaria, se você me permitir um pouquinho, Claro, não é de um falar um bate-papo, né? pouquinho sobre as origens do mal, né? Ou as origens do totalitarismo. É um livro que eu sugiro para as pessoas que estão em casa. Assim, esse livro, cara, você não pode morrer sem ler esse livro. Você não pode morrer sem ler esse livro, cara. É um livro fundamental, porque o que é o mal, afinal dos contos? Até no convite que eu fiz para as pessoas, eu questionava, né, o que é o mal, como pode surgir o mal, como é que a Alemanha inteira abraçou o nazismo, cara. Eu não posso esquecer que o nazismo alemão, ele chega ao poder através de eleição direta. Ele chega através da eleição. Hitler é eleito democraticamente. Isso é muito sério. E aí, meu amado irmão, bem-vindo, Og. Olha quem tá aqui, o Og, saudade do O ódio tá Og. aí. Olha, a O dona Eduardo Tata tá também. aqui, a Sandra tá aqui, tudo, olha, tutti buona gente, Neiva. Olha quem tá aqui, nosso amigo Gabriel. Gabriel Chupa Conte! Gabriel, amigo nosso do mestrado, também mestre em ciências sociais, amigão nosso, gente boa. Sérgio Ivamoto, o nome do livro. São 2 livros que eu indico para você da Hannah Arendt. Um deles chamado As Origens do Totalitarismo. Livro muito sério, muito bacana. E o outro livro chamado Eichmann em Jerusalém, A Banalidade do Mal. Se você puder escrever aí no chat, Ricardão, por favor. Pode E deixar comigo. aqui a gente começa falando, a Hannah Arendt vai falar no livro As Origens do Totalitarismo, ela vai chamar a atenção para 2 coisas importantes, né? Primeiro, ela chama a atenção da gente para o que ela vai chamar, de ralé. Ralé. Então ela vai fazer a primeira diferenciação aqui que é importante para nós entendermos. Para nós tem o filme também, viu, Gabriel? Tem um filme muito legal que é você acha no YouTube o filme sobre a Hannah Arendt. Então vamos pensar aqui, pessoal, vamos pensar junto, isso é importante que vocês entendam. Para a Hannah a gente vai ter 2 formas aí de pessoas, tá? Você vai ter a ralé e você vai ter o povo. O
povo é aquele grupo que vai lutar por igualdade. Ele sabe que ele é explorado e ele vai lutar por igualdade. A ralé, ela espera um salvador. A ralé, ela espera que alguém venha e a salve de todo o mal. A ralé, ela espera que alguém surja e seja a resolução de todos os problemas do mundo. A ralé é extremamente nacionalista. A ralé diz que não existe nada mais importante do que os símbolos nacionais. A ralé, ela é a parte da população que vai defender moral, bons costumes, né? Vai ter aquela postura ilibada, mas não se furta a usar o mal banalizado no dia a dia. Então é a ralé, e aí você vai... A ralé, ela normalmente é uma analfabeta política. Então você vai pegar o que é o analfabeto político, né? Que é o pior analfabeto, e aí eu vou trazer aqui para nossa conversa, eu tenho que trazer aqui o Bertolt Brecht, né? Que ele vai dizer assim, que o pior analfabeto é o analfabeto político. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não lê, não analisa o que ouve. O analfabeto político, deixa eu achar o texto aqui, tá aqui, ó. O analfabeto político nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato, do remédio. Ele não sabe que esses preços dependem de decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto, lacaio de empresas nacionais e multinacionais. Então esse analfabeto político, ele vai ser o fruto dessa ralé, ele é essa ralé. Essa ralé que acaba repetindo, ela vai repetir clichês. E ela não consegue pensar por si própria o que está acontecendo. E aí, o que a gente tem que entender é interessante, viu, Ricardo? Porque na formação da Alemanha, a gente vai lembrar que a Alemanha eram nações independentes, eram reinos independentes, e esses reinos formam a Alemanha. E eles procuravam uma identidade. Acontece que você tinha ali um povo que eram os judeus, e os judeus, eles tinham dinheiro, emprestavam dinheiro para o governo, para a formação desses estados, mas eles não se assumiam filhos da pátria. Eles não se assumiam nacionalistas, por uma série de razões metafísicas e tal. E enquanto os estados estavam sendo formados, por exemplo, Otto von Bismarck, isso daqui é uma coisa interessante, Otto von Bismarck pega dinheiro dos judeus para fortalecer a nação alemã, né? Mas com o tempo esses judeus começam a pedir de volta o dinheiro que investiram no Estado, né? Você tinha burgueses na Alemanha que preferiam fazer investimentos privados, eles começam então, a pedir dinheiro de volta e o Estado começa a dever aos judeus. E aí o que acontece? A ralé, lembra da ralé? A ralé é aquela que não pensa, é aquela que não questiona, é aquela que não formula ideias. A ralé começa a odiar os judeus. E é um ódio pesado, né, Ricardo? É um ódio pesado. E aqui vai o que você falou, Ricardo, sobre a sua amiga que teve a tese negada, e a própria Hannah Arendt. A Hannah Arendt, ela tem a tese de doutorado dela negada porque ela é judia. Exatamente. O único motivo dela ter a tese negada é porque ela era judia. E aí, de novo, eu tenho que trazer o Bertolt Brecht, que ele vai dizer, né,
Primeiro levaram os negros. Não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários. Eu também não me importei com isso. Eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis. Mas não me importei com isso porque eu não sou miserável. Depois agarraram alguns desempregados. Mas como eu tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando. Mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. E aí, Ricardo, ela vai se debruçar sobre o antissemitismo. Você podia falar um pouquinho sobre o antissemitismo, meu irmão? Falo, então. Até um pouquinho antes, Ed, acho que é importante também a gente destacar mais um pouco da sua vida, porque o que acontece com ela? Quando é negado essa tese de doutorado dela, ela acaba se transferindo, né, para Stern, na França, e lá ela casa-se novamente, né, com um também professor de filosofia chamado Gunther Stern. E ela foi obrigada, nesse momento agora, a refugiar-se em virtude de que começa a ter uma perseguição, inclusive antissemita, novamente, para os judeus através do movimento oficial da Alemanha. Então, ali é muito triste para ela, porque ali ela vai presa, né? Até então, ela sentia esse antissemitismo, que era uma perseguição aos judeus, aquela coisa, né, de que os judeus queriam dominar o mundo e tal, que teria que ter aquela questão da raça pura e outras ideias, e aí ela vai para o campo de concentração, ela é presa nesse campo de concentração. E ali ela vivencia por experiência própria o que é ver pessoas sendo levadas à câmara de gás. Né? Ela vê pessoas sendo ali tratadas como gado, como animais. E aí que entra essa questão, principalmente da banalidade do mal dela, no livro Eichmann. Mas é muito legal, Ricardo, porque você só vai chegar à Câmara de Gás com a ideia do antissemitismo. É isso. O antissemitismo é muito sério, porque lembra que os judeus emprestaram grana para a formação dos estados? Então agora os estados devem aos judeus. E a ralé começa a repetir ideias, né? E clichês que vão dizer que todo judeu é mau, que todo judeu é porco, que todo judeu é ladrão, né? Essas coisas. E a ralé não pensa, a ralé começa a escutar isso, a ralé começa a escutar isso de forma muito pesada, acreditando que isso é correto. A ralé começa a odiar os judeus. E chega um momento que os estados não precisam mais do dinheiro dos judeus, porque os estados percebem que conseguem dinheiro com imperialismo. Então, os estados começam a invadir países, e ali eles formam impérios, ganham dinheiro, eu não preciso mais do judeu. Ora, se eu não preciso mais do judeu, e eu não gosto do judeu do mesmo jeito do texto do Brecht, do Bertolt Brecht, eu começo então... começa a ter primeiro grandes demissões de judeus. Olha se isso faz algum paralelo com alguma coisa, Ricardo. Grandes demissões de judeus. O cara é demitido porque ele é judeu, porque ele é identificado como judeu. Depois ele é proibido de lecionar. Todos os professores judeus são demitidos. Todos. Todos. Né? Porque se dizia que não se podia, ver se isso daqui faz algum paralelo, não se podia ensinar ideologia judia dentro das escolas e das faculdades. Então esses caras são mandados embora. E aí, quando você tem a ascensão de Hitler, quando você tem realmente Hitler no poder, com a ideia... Porque Hitler precisa unificar a Alemanha. Hitler só aparece, porque aí eu volto a lembrar que a Alemanha ela surge de uma série de nações independentes. E eu estou procurando uma identidade para o povo alemão. E ele vai então para uma identidade que é uma identidade antissemita. Nós vamos ter então uma ideia de aniquilação do povo judeu. Você vai ter um discurso antissemita muito inflamado, né?
e a ralé começa a agir por puro ódio. Então a Hannah Arendt até se pergunta, se ela fala, meu Deus do céu, como é que que esse povo abraçou isso? Ela chega à conclusão que é puro ódio. E aí, se você me permite, eu trouxe uma parte aqui das origens do totalitarismo, onde ela diz: do mesmo modo como os judeus ignoravam completamente as questões entre Estado e sociedade, você vai lembrar então que os judeus não se diziam parte do país, eles foram os últimos a perceber as circunstâncias que os arrastaram para o centro dos conflitos. Eles nunca souberam avaliar o antissemitismo, nunca chegaram a perceber o momento em que a discriminação se transformava em argumento político. Então você tinha... E como você tem hoje em dia alguns políticos dizendo que vão matar, né? Teve um cara outro dia que simulou uma metralhadora dizendo que ia matar determinado seguidor de um partido oposto ao dele. Lembra? Vamos matar petista, ele gritava em cima de um palco. Então isso você vai ter a ralé comprando. A ralé, ela compra esse discurso, é um discurso muito pesado, e a Hannah acaba sendo expulsa da Alemanha, né, Ricardo? Onde é que ela vai morar mesmo, Ricardo? Então, aí a gente sempre tem essa ideia, né? E a gente tem críticas aos americanos, mas eles têm esse instinto acolhedor também, porque eles acolhem, né? A Hannah Arendt, ela chega lá por volta de 1945, 48, antes de 1950, porque inclusive em 51 ela recebe a cidadania estadunidense, né? Então o que lhe permite, isso é bem legal, ela a lecionar em universidades. Você vê, eles não têm essas preocupações de se ela vai querer ensinar doutrinas para o americano. O conceito americano nesse sentido é legal, porque eles entendem que o pátrio, né, a pessoa que vive em solo pátrio, ela tem que ter a consciência de quem ela é, e ela tem que ter a consciência daquilo que ela quer estudar e daquilo que ela quer pesquisar. E tem uma coisa interessante, né, Ricardo? Você chegou num ponto aí muito legal. Quando a gente pensa em nazismo, claro que a gente pensa no terrível nazismo alemão. Aquilo foi horrível, né? Mas não dá pra gente não falar do fascismo italiano, por exemplo. Sim, que é uma coisa que existe muito forte até hoje, e também não dá pra gente não falar, e aí a própria Hannah vai escrever isso no livro sobre o Eichmann. Ela vai escrever que o nazismo da Hungria e da Romênia era muito mais violento do que o nazismo alemão. Ela descreve, Ricardo, que a Romênia, por exemplo, que ela considera mais antissemita do que a Alemanha, havia exibição de judeus em açougue, cara. Os judeus eram exibidos em açougue. Tem uma foto, quando você coloca totalitarismo, quando você coloca campos de concentração, que é uma foto assim onde os judeus eles estão assim... É como se fossem umas caixas assim que eles ficavam deitados aguardando a morte. E essa foto, né, rodou o mundo, ganhou prêmios, que aqui no Instagram a gente não consegue transliterar como na aula, mas só quem viveu num campo de concentração consegue entender o que Ricardo, que triste, né? Hoje você tem pessoas que vão conhecer lá Auschwitz e tiram selfie, né, cara? Então, o que é duro. E aí... A gente teve um ministro que colocou música nazista e todo um ambiente nazista para fazer um comunicado, lembra? Que loucura é essa? E aí, Ricardo, eu te pergunto, então, cara, como é que a Hannah... Tomar cuidado, porque o que é o totalitarismo? Que é exatamente dentro disso que nós estamos falando. Ele foi um regime político. Olha que interessante. E foi um regime político pautado em quê? No controle total da vida humana. Ou seja, eles apregoavam o nacionalismo e o forte militarismo. Sabe essa coisa assim,
Deus acima de tudo, pátria não sei o que lá, e tal, tal, tal. Essas coisas são características específicas de sistemas totalitaristas. Né? Então, defendendo um certo nacionalismo, alguns países da Europa acabaram abraçando essa ideia. Né? E aí, é aqui que ela começa a escrever o livro. Você, meu irmão, chegou num ponto, porque ela vai contar. Olha quem tá aqui, Vivi Ponzeto. Faz tempo Beijo, Vivi, querida. Muita gente bacana aqui. A Audrey, a Tati, o Dário. Muita gente muito querida. Obrigado aí, pessoal, por estarem conosco. A gente vai ter, né, Ricardo? Ela conta a história do rei da Dinamarca. O rei da Dinamarca, ele próprio usa, por vontade própria, uma estrela judia para dizer que era judeu. A gente vai lembrar que nos campos de concentração, né, nos países dominados pelo nazismo, os judeus eram identificados com a estrela de Salomão. E ele próprio põe, e a Dinamarca, ela luta contra o antissemitismo. Ela não deixa aquilo chegar. E aí, Ricardo, porque o que me encanta na filosofia dela é ela escrever pra gente o que é o mal. O que é o mal, né? O que é esse mal banal. E ela vai trazer o Eichmann. Eu posso só explicar para eles quem que era o Eichmann? Claro. Eichmann era um cara magro, calvo, era um cara comum, ok? Ele era funcionário do governo alemão, e tem algumas coisas interessantes com Eichmann. Eichmann nunca matou um judeu, assim, pessoalmente. Nunca matou um judeu. Aliás, o Eichmann teve uma amante que era judia. Mas o Eichmann, ele é responsável, ou um dos responsáveis, pela chamada solução final, que é exatamente o que você traz, que é a ideia de exterminar os judeus através de câmaras de gás. Então você tinha exterminando os judeus na câmara de gás, você tinha, olha que loucura, uma economia para o Estado, né? Era mais eficiente, e ele era o cara responsável pela solução final. Quando Hitler cai, quando cai o nazismo, ele foge da Alemanha e vai para onde? Ele vai para a Argentina, ele vai comer lá carne na Argentina, vai dançar tango. E é pego na Argentina nos anos 60, e claro, levado para Jerusalém. A Hannah Arendt, nessa época, morava nos Estados Unidos, e o jornal, a revista New Yorker, ela contrata a Hannah Arendt para cobrir o julgamento. E é muito interessante que ela chega lá e ela escreve algumas coisas interessantes. Ela escreve que o Eichmann ele tinha todas as características morais de um bom pai, de um bom vizinho, de um bom marido. Porque quando a gente pensa no mal, né, Ricardo, eu penso claramente no Darth Vader. Esse cara é mal, é sempre mal. Eu sou mal, eu sou mal. Essa é balela. É pior ainda, né? E o Eichmann dizia várias vezes durante o julgamento, ele dizia assim: eu não sou o monstro que vocês fazem de mim. Eu não sou o monstro que vocês fazem de mim. Ele tem outra frase que eu amo, ele dizia assim: eu não matava ninguém, eu só assinava documentos. E era assim a expressão dele, mas eu só cumpria ordens. Eu só estava defendendo exatamente o meu país, aquilo que os meus líderes, aquilo que eu fiz juramento a fazer. Mas não é porque, aliás, eu não tenho nada contra os judeus. E é interessante que ela percebe... Tive uma amante judia. Uma amante judia. Foi igual o Paulo Guedes falou, pô, minha avó foi empregada. Você acha que eu ia falar mal das empregadas ir pra Disney? Jamais, por isso que eu te amo, cara. Sensacional. Você sacou o Paulo Guedes, eu te amo. Eu respeito os judeus. Mas interessante que ela percebe realmente que a maldade, e aí que está a banalidade do mal, ela não via nos olhos dele. É que nem a gente falar, por exemplo, desses líderes dos
dos comandos, né? Você pega lá, eu estava vendo uma entrevista certa vez do Fernandinho Beiramar, uma namorada lá que traiu ele falou, eu pedi para cortar aqui as orelhas do cara, depois eu pedi para quebrar a costela, depois eu pedi para cortar os dedos um a um, pensando assim, tipo, naturalmente. Mas ali, o mal tem uma fonte, uma origem, que é a traição, segundo os conceitos de Fernandinho Beiramar. Você pega o Marcola, lá, outro líder aí, que falam que... Né, esses caras. Então, ela não percebe isso no Eichmann. É muito mais assustador. Eu me assusto quando eu leio esse livro, e aí eu volto a indicar para você, chama Eichmann em Jerusalém, A Banalidade do Mal. É um livro assustador, assustador, porque ele, primeiro, ela vai dizer pra gente que os psiquiatras estudaram o Eichmann e chegaram à conclusão que ele não tinha problema nenhum de ordem psíquica. Pelo contrário, os valores dele eram condizentes aos valores da época. E ela vai chamar a atenção da gente, chegando aí Jorjão, Thiago Calerron, muita gente bacana com a gente hoje, Ricardo. Cisne, muita gente legal. E ele vai dizer assim, ó, que o Eichmann é um cara banal, é um cara normal. O Eichmann, e ela se questiona, né, como é que uma pessoa banal, uma pessoa que só repete clichê, como é que ela é capaz de tentar, de fazer tantas monstruosidades? E aí ela chega à conclusão exatamente o que você falou. É um momento em que os conceitos de bem e mal estão totalmente de ponta cabeça. O Eichmann vai dizer assim, e isso é bacana, ele diz assim, eu era só um funcionário do governo, eu fazia o que me mandavam. Ou seja, o bem para ele era seguir ordens, o mal para ele era executar mal essas ordens. Então, Ed, como ele só... Oi, só concluir. Não, terminei. O que chamamos de mal, é o que era certo para os nazistas. Então era certo matar judeu. Ele estava só cumprindo o dever dele como um funcionário do Estado. Agora, interessante também, Ed, que ela chama atenção, e eu tive um professor na FAI, professor Newton, no Newton Gomes Pereira, inclusive o doutorado, a tese de doutorado dele é o ser da política e a política do ser, né? Um debate entre Arendt e Heidegger. E, inclusive, a orientação da tese de doutorado foi pela Marilena Chauí, e eu tive muitas aulas com o Newton, a gente conversava muito. E o que ele explicou? Ele explicou, certa vez numa aula, ele me disse o seguinte, que dentro disso que você está falando, ele tinha pretensões, na verdade, de carreira militar. Ele queria crescer na carreira. Isso então, exatamente. Então, assim, o interesse dele era por cargos. E se nós formos transliterar isso para os dias atuais, né, para aquilo que a gente vive hoje, quantas vezes não acontece isso de outra forma, com outro linguajar, com outro contexto, com outra lente nas grandes companhias? As companhias estão mudando. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com a ralé. Essa ralé que a Hannah Arendt fala, que o que é a ralé? É o cara que não pensa por si mesmo. Né? Você pega ali o Sócrates, aliás, a Hannah Arendt, ela vai dizer que pensar é fazer um diálogo socrático consigo mesmo. Mas a ralé não consegue. O Eichmann, que é o cara que, para nós ali, o representante dessa ralé, ele não consegue pensar por si mesmo. Ele repete o tempo todo clichê. Sabe aqueles clichês idiotas assim? Não tem tubaína, toma cloroquina. Sabe o que é isso? Quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína. Esses clichês idiotas, a pessoa nem sabe o que está falando e vai repetindo, e aumentando o ódio. O que a gente tem, inclusive você vai lembrar, Ricardo, que as últimas frases do Eichmann
Foram 3 clichês que não levam a nada, na verdade. Foram 3 clichês que não levam a nada. Olha só quem está aqui. César Maia, um dos maiores teatrólogos da cidade de São Paulo, diretor de teatro dos melhores. Bem-vindo, César. Seja bem-vindo, Betinho, também meu amigo aí, seja bem-vindo. Muita gente boa aqui com a gente. Graças a Deus a live bombando. O Eichmann ele vai dizer assim, né? Na hora que ele é enforcado, viva a Alemanha, viva a Áustria, viva a Argentina. Que catso ele queria dizer com isso, cara? É um clichê. Ele nem sabe por que ele está dizendo. O que esse cara queria, ele queria ascensão social. Ele queria ganhar dinheiro. Ele queria apenas ser reconhecido. E aí a Hannah Arendt vai dizer pra gente, a sociedade que produz pessoas que não pensam e só seguem ordens é uma sociedade capaz de produzir um líder totalitarista. Então, e aí, Ed, sabe o que a gente vê também? A gente vê, olha só como é muito louco e a sacada que ela teve. A sacada que ela teve foi a seguinte, quando ela fala isso, que ele está querendo essa ascensão, que ele quer promoção militar, que ele quer grana, porque isso levaria a ele a ter uma vida boa, o que acontece? Ela demonstra, e isso também lá o professor Newton acaba colocando na tese de doutorado dele, que nós temos um Fordismo. É um Fordismo dentro do conceito dos campos de concentração. Por quê? Cada um, o Eichmann, não era ele realmente que matava. Não era ele que pegava o judeu, enforcava, que levava. Ou seja, você tem toda uma linha de produção. Então, quando chegavam os ônibus lotados, né, com os judeus, então um separava, é mulher, é homem, vai para um lado, vai para o outro já pegava as crianças, o outro já pegava o que estava doente, o outro já ia lá para apertar o botão que ligava a câmara de gás. Então, você tem um Fordismo. Você tem uma linha de produção onde cada um tem um determinado, como que eu posso dizer, uma determinada função para poder executar dentro de um campo de concentração. Então é isso que ela vai chamar de banalidade do mal. É por isso que assusta, né? Esse mal banalizado, assusta. Quantas pessoas não conhecemos que trabalham em empresas que poluem e fazem vista grossa para isso porque ganham o salário delas? Quantas pessoas não conhecemos que trabalham em empresas que acabam com a natureza, acabam com as plantações? Professor Mota, bem-vindo, querido, que honra ter você aqui com a gente. Professor Mota, um dos grandes filósofos de São Paulo. A gente Gabriel vai ter aqui... Fordismo, mas é isso aí mesmo, Gabriel. É isso aí. Mesmo, Gabriel. A gente vai ter, cara, e no âmbito do nazismo, pessoas fazendo vista grossa a genocídio para ascensão social. E aí ela vai dizer assim que foi o Eichmann, mas poderia ter sido várias pessoas que conhecemos, inclusive nós. É isso aí. Então, inclusive ela dá uma cutucada muito forte nele, que ela diz assim, o que era o Eichmann antes? Ninguém o conhecia, ele era um vendedor autônomo. Ou seja, ele leva os conceitos, talvez, do mundo comercial, né, para o mundo militar. E para ele ali está tudo certo. Se ele atingir o objetivo, se ele bater a meta dele, não importa o que está acontecendo. Né? O que assusta no Eichmann, eu lembro, a primeira vez que eu li Eichmann, eu fiquei, cara, assustado. Tive dificuldades para dormir. Porque o mal do Eichmann não é um mal diabólico. O Eichmann e um nazista e uma pessoa totalitarista, um fascista, ele não era aqueles caras que... Não, cara. Sim. É um mal. É um mal Coringa, normal. Né? Você vê o Coringa. É isso. Não, o mal ele é normal, ele é banal. É um mal diário. É um mal rotineiro. É um mal burocrático. É um mal que já se normalizou. Eu fico pensando, e aí eu tenho que dizer, a gente está chegando a 3 mil mortes por dia, e isso virou rotina. Porra, a galera vai pro cassino e dane-se. Né? A mulher vai encontrar o amante no motel e dane-se, cara. Dane-se.
Dane-se, velho. A pessoa vai passear no mercado e dane-se. Né? A pessoa briga. Pô, teve uma cena que eu vi aqui na Paulista que eu achei absurda. Os caras brigando com quem tava usando máscara. Eu vi Isso isso é aí. mal. Isso é mal. Né? Então, E aí. ela vai chamar essas pessoas de medíocres. Ela vai falar É. assim: o Eichmann era um medíocre, as pessoas que o acompanhavam eram medíocres, e ela vai dizer assim: ó, o mundo está cheio de pessoas medíocres assim. E nós Né? vamos pensar em quê, né, Ricardo? Na ralé. Para mim, esse conceito de ralé para ela é ótimo. Que a ralé, ela não pensa por si mesma. A ralé, a ralé simplesmente fala clichê, clichê e clichê. A ralé, ela não se importa com um pensar filosófico mais elaborado, ela não consegue. Né? A Arendt vai dizer lá no livro, ela diz assim, a minha opinião é que o mal nunca é radical. Olha isso, cara. A minha opinião é que o mal nunca é radical. É apenas extremo e não possui qualquer dimensão demoníaca. O mal pode cobrir o mundo inteiro, precisamente porque ele se espalha como um fungo em sua superfície. Apenas o bem tem profundidade e pode ser radical. É mais difícil fazer o bem, segundo a Hannah Arendt, do que fazer o mal. Porque para fazer o bem, você tem que ter o pensar filosófico, você tem que exercer sua liberdade. É difícil exercer a liberdade da gente. Mas para fazer o mal, basta você repetir os clichês que são ditos eternamente, né? Que o judeu é mão de vaca, que o índio é preguiçoso, que o negro pesa em arroba, etc, etc, etc. E você vai repetindo e joga isso num contexto dessa Alemanha que está procurando uma identidade, né? Então, esse mal rotineiro, a gente não pensa para fazer o mal. A gente não pensa, cara. A gente pensa para fazer o bem. Fazer o bem é difícil. E ela chama a atenção também de uma coisa que vale a pena falar aqui, né, de grupos judeus que se colocam e colaboram com nazistas em determinado momento da história, tentando diminuir a criminalidade. Ela vai criticar esses caras. O professor Jack Brandão dizia pra gente, né, Ricardo, que havia judeus que votaram no Hitler achando assim que o Hitler ia proibir a entrada de outros judeus na Alemanha, que nunca ia acontecer nada com eles, porque afinal de contas eles estavam lá na Alemanha, então eles eram alemães. Ora, o que é esse totalitarismo que você trouxe pra gente? Esse totalitarismo é esse tipo de governo, esse tipo de pensamento que vai anular o indivíduo. Ela critica o totalitarismo nazista e também critica o totalitarismo stalinista. Isso é bacana. Então, ela fala assim, quando você tira dos homens o senso crítico, quando você tira dos homens a capacidade de escolha, quando você tira dos homens toda a capacidade de pensamento filosófico, diz para eles assim, você só pode ser feliz se você tiver uma carreira de sucesso, você só pode ser feliz se você acumular dinheiro, você então está abrindo sim caminho para regime autoritário e despótico. Perfeito, eu faço uma analogia, Ed, também, com que depois a escola de Frankfurt, né, os frankfurtianos, eles vão falar, e principalmente Horkheim, que vai dizer que existe uma razão instrumental, ou seja, esses racionais aí que se julgam, inclusive, detentores da razão, nada mais tem do que uma razão só pautada naquilo que eu posso tirar de benefício de qualquer situação. Quando ela vai criticar ali, né, o homem pegando a cultura e transformando ela apenas num objeto de poder, num objeto do capital, num objeto do lucro, né? Então tem que dar lucro, né? Você vê, quando você olha Hollywood, né, quando vai lançar lá, eles querem saber a bilheteria. Né? Ah, mas não tem um investimento? Não, lógico que tem, mas eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados com o retorno. E é isso que faz a razão instrumental. E é a mesma questão que a gente pode colocar para a banalidade do mal. Né? Inclusive, quem gosta muito a Aline, que está com a gente, a Faio,
que gosta muito da escola de Frankfurt. Então, a gente pode fazer essa comparação. Você pode pegar o Fordismo, você pode pegar a crítica da razão instrumental e encaixar perfeitamente dentro daquilo que a Hannah chamou de banalidade do mal. E sabe o que me chama mais atenção, Ed, assim, para pensar? É como uma mulher como essa, que viu tudo que viu, que sofreu tudo que sofreu, né? Porque a gente fala assim, a pessoa faz isso porque olha só a vida dela, olha a história dela, né? Ela é mal porque ela sofreu o mal. E ela vai falar sobre o amor, né? Ela consegue estudar sobre o amor. Pô, isso daí é espetacular, né, cara? Lá no livro ela vai dizer que muita gente apoia os regimes totalitários. Sim, muita gente apoia os regimes totalitários. A gente tem visto no mundo uma crescente onda neonazista, neofascista, mas ela também diz tem muita gente que rejeita os regimes totalitários. E só isso é motivo de ter esperança. É espetacular essa frase, né, cara? E o que ela vai dizer para a gente? Exercer a nossa liberdade é muito difícil. Porque a liberdade traz em si o exercício da consciência. E aí pesado. É o diálogo socrático, né, cara? E você sabe que ela tem influências de Sócrates. Ela tem também. Ela recebe uma influência intelectual muito forte, né, desse pensamento, essa questão da filosofia como uma prática e uma atividade moral para permitir que a pessoa tenha esse próprio autoconhecimento. Então, isso ela traz da filosofia socrática. Por exemplo, de Agostinho, ela vai herdar essa maneira de enxergar a vida. Olha, é dentro disso que você fala da consciência, né? Como um conjunto de ações e que se deve ter responsabilidades pessoais, né? O pessoal, trazendo para o indivíduo, por tudo aquilo que você faz. Se cara, você não tiver muito foda, mas é difícil você ter consciência, Ricardo, porque a consciência significa um exame muito pesado de si mesmo. Exatamente. A consciência é você olhar assim, e aí a gente aprendeu isso em certas colunas que a gente conhece, que vai dizer assim, o culpado não está fora, não adianta eu consertar lá fora, eu tenho que consertar aqui dentro. Por isso que é mais fácil você repetir um monte de clichê. É muito fácil, cara. Você repete clichê, as pessoas pensam por você, você espera um salvador, você não entende a política como um campo de construção, você entende a política e aí você vira um analfabeto político, que eu falei no começo do nosso programa, né? Você vira um analfabeto político e você não pensa. Mas se a pessoa quiser pensar, Ricardo, você tem aí 1 minuto e meio para falar um pouquinho. Se a pessoa quiser pensar, cara, e quiser fazer um curso de filosofia, cara, onde é que ela vai, mano? Vem para cá, www.triplice3, né? De 3, triplicesaber.com.br e lá você terá informações sobre o nosso curso de filosofia, curso bem assim leve, light, gostoso, com, claro, uma profundidade enorme sobre os assuntos que nós tratamos. E você é o nosso convidado especial. Vem fazer filosofia com a gente, você vai ver que é libertador. Vai ter turma abrindo aí por esses dias, Ricardo? Tá, nós estamos abrindo, inclusive, agora no começo de abril, né? Estamos fechando a turma, venha logo, porque são pouquíssimas as vagas, estão quase se esgotando, e você, com certeza... E, nós estamos aí com uma disponibilidade que você pode assistir. Você se inscreve, né, e faz a primeira aula. Se você não gostar, a gente devolve o teu dinheiro. Você fala assim, você tá brincando. Nós vamos fazer isso, Ricardo? Acho que não tem nada a ver, a gente vai te devolver teu dinheiro integralmente. Pode ficar tranquilo ou tranquila. Isso é brincadeira, é porque eu e o Ricardo realmente acreditamos que na filosofia como um agente de transformação, num agente de despertar, né? Num agente realmente de transformar o ser humano em um homem melhor, em um mundo melhor. Aristóteles já dizia lá atrás que a filosofia é uma das únicas formas de felicidade. E nós acreditamos nisso. Então vem filosofar com a gente, vem fazer o curso de filosofia conosco. Ricardo,
já estamos terminando aqui, daqui a pouco o Instagram vai dizer derruba, né? que a gente só tem 1 minuto. Eu vou terminando aqui, Ricardo. Semana que vem vamos falar um pouquinho de prazer, Ricardo? Opa! Prazer na filosofia. Vamos falar lá dos estoicos, vamos? Vamos falar dos estoicos, né? Nossa, a vida boa, os epicuristas, né? Vamos falar dos epicuristas? Jardim de Epicuro, né? Vamos. Conhecido como Vamos, uma vida então, semana feliz, que vem, Aline Pifaio, semana que vem um programa especial para você, Aline Pifaio. Um programa sobre o prazer. Vamos falar sobre prazer, vamos falar sobre a vida boa. Vamos falar sobre a vida boa, Ógio. Você é um querido, obrigado, Ógio. Ricardo, enquanto eu ponho aqui um fundo musical bem tranquilo pra gente, faça, por favor, suas últimas considerações. Eu vou apenas desejar a todos vocês que nos deram essa oportunidade, essa confiança de participar aqui conosco dessa discussão e desejar aquela semana maravilhosa, cheia de novos projetos, de objetivos e de muitas realizações na vida de cada um de vocês, viu? Ele está perguntando se faz a inscrição pelo site, o Sérgio. O site vai te levar até a inscrição, Sérgio. Ainda não tem essa tecnologia. Ainda não. Querido. Pessoal, olha, eu queria agradecer muito a vocês. Tivemos uma live lotada hoje. Nós tivemos... isso mesmo, Aline. Hoje nós tivemos aí picos de 60 pessoas conosco. Foi bem legal, bem legal. Gratidão a todos. Semana que vem a gente deve voltar aqui por esse canal, porque o escritório lá da rádio está fechado por causa da Covid. Eles são obrigados a fechar o escritório às 5 da tarde. Nosso programa começa às 6h30. Então, nas próximas semanas, enquanto o escritório continuar fechado, a gente vai continuar aqui pelo Instagram. Queria agradecer aí, a cada um Roberta de vocês. Chegou agora, olha, a Karina chegou agora. Semana que vem, Karina e Roberta, vocês terão a oportunidade. 6h30. E nós vamos baixar esse vídeo, ele vai ficar também disponível nas plataformas aí digitais, a gente vai anunciar. Isso, a gente manda para vocês o vídeo porque foi um debate muito interessante sobre o que é o mal, as origens do mal. Gratidão a todos e claro... Olha, a Ariane é lá do Sul também. Como tem gente do Sul, meu Deus do céu. Que maravilha! Nós estamos bem lá, viu? A Ariane é do Rio Grande do Sul também. Não sei se ela tem bem contato. Pessoal, o Deus de dentro de mim honra e saúde o Deus de dentro de vocês. Namastê e gratidão. Vamos falando até cair, Ricardo. Valeu, pessoal. Valeu. Vamos falando, Ricardo, até cair, Ricardo. Vamos falando até cair, cara. Vamos lá aí, ó. Ariane lá do Sul, Dali. Ó, Aline. Ó, Ariane, a Aline é aí do Sul também. O Jorge, que estava aqui, é do Sul. O Sérgio Ivamoto é do Sul, Curitiba. Do Sul. Nós estamos aí com uma comitiva do Sul que, olha... Cara, graças a Deus. E quem tá com a gente é a maior torcedora do Grêmio, que é a Maria Eduarda, minha aluninha linda, jogadora, boleira das boas, cara. Jogadora profissional, queridíssima, torcedora louca do Grêmio. A Maria Eduarda Vaz. O Daniel chegou aí também, ó, o Dan Teixeira. Olha só quanta gente legal, o restaurante cara. do Chiquinho. Ele hoje é um dos maiores chefes de cozinha, o Daniel, aqui de São Paulo. Já passou até o que faz lá o programa lá da Band, que eu esqueci o nome lá, o francês. Passou já de longe o Daniel, lá do restaurante do Chiquinho, lembra? Não, e quem tá aqui com É verdade, restaurante do Chiquinho. Boa! Quantas vezes a gente filosofou lá aí, Ed? Nossa senhora, olha só, cara, é verdade. E o querido Ógio tá aqui com a gente. Ógio, pra sempre, eu vou fazer essa homenagem a um dos caras mais legais que nós conhecemos, que é o seu pai. Para quem não sabe, o Ógio é filho do Papai Noel. O filho do Papai Noel. E a mamãe também. Nossa, tivemos bons momentos juntos, né? E isso é muito legal. Ó, o Sérgio já falando que quarta-feira tem aula, Ed.
Até quarta. Isso mesmo, cara. Vem fazer filosofia pra gente. Você que ainda não está fazendo, o nosso curso é bem legal. Tem uma linguagem bem bacana, é um bate-papo. Só falta a cerveja, né, Ricardo? Só falta a cerveja, porque o resto Inclusive, tem. o Daniel vai ajudar a gente com isso daí. Manda um abraço pro seu pai, pro Chicão também, um grande chefe de cozinha, viu, Daniel? Saudade de Pessoal, você. gente boa. E encerrando aqui agora sim com System of a Down. Ou como diz um amigo meu, Consistent Safadão. Ô, louco. Tchau, pessoal. Gratidão 3x3. Que Deus abençoe vocês. Chegando o Sérgio. A gente terminando, pessoal, chegando. Pessoal, semana que vem tem mais. Isso aí, até lá. Valeu. Até Tchau, lá. tchau. Tchau, tchau.